pessoal, tudo bem? Eu sou a Vânia Moraes e sou consultora de carreira e business aqui na Evisa. Estou aqui hoje com a Eleonora, a nossa consultora de educação, e nós vamos falar com você a respeito das profissões de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Bom, é bom a gente falar dessas profissões, porque elas estão em alta demanda e a gente vai poder falar aí do mercado de trabalho com você, né? E falar também das oportunidades de estudos nessas áreas para quem quer alavancar aí o currículo, né? De ter uma experiência de estudos internacionalmente numa instituição canadense que é super renomada e reconhecida no mercado de trabalho. E também para quem deseja fazer esse caminho para imigrar. Então, começando a falar das profissões na área da ciência. Nós sabemos que é realmente um grande desafio para um profissional que trabalha com a ciência desenvolver a sua carreira. Então, para que a gente possa desenvolver um plano interessante que envolva oportunidades profissionais que guiem a uma possibilidade de residência permanente, a gente precisa de um estudo bem aprofundado. Para cada profissional da ciência, o caminho pode ser completamente diferente do outro. Mas vamos dar como exemplo um caso que nós temos tido recentemente, que são os médicos, né? Para um médico vir para o Canadá, nós sabemos que, primeiramente, enquanto experiência de trabalho, tudo que é exercido na área da medicina, diferente do que muita gente pensa, já é extremamente útil para um processo de imigração. Então, muitas vezes eu recebo na consulta de carreira profissionais da área da medicina que até já teriam um perfil para o Express Entry, mas que ainda não compreenderam quais são as vantagens de ter realmente tido uma experiência como essa no Brasil. Então, esse é um caso e eu super recomendo que, se você é médico do Brasil, faça uma consulta de imigração para acessar o seu perfil. Mas, enfim, para outros casos que ainda não são elegíveis para aplicar para o Express Entry, que vão precisar ou de uma oferta de trabalho ou então passar por um programa de educação, nós também temos várias opções. Então, hoje em dia, eu percebo que os nossos clientes médicos, especialmente, têm um mestrado na área de Health Administration, né? Public Health Administration. Eu tenho observado algumas pessoas da área da medicina escolherem esse caminho educacional e ver que, quando eles vão para o mercado de trabalho, existem diversas oportunidades. Então, muitas vezes o profissional da medicina que chega no Canadá e começa do zero, né, sem ter nenhum estudo ou nenhum curso na área, por mais que seja o médico ou a médica mais incrível no Brasil, vai ter dificuldade de se posicionar no mercado, porque, infelizmente, existe um certo preconceito, uma certa barreira para esses profissionais em um primeiro momento. Então, acaba sendo muito desafiador. Por outro lado, alguns profissionais que procuram já um caminho educacional, eles chegam com uma certa vantagem, porque, de fato, uma certificação como essa aqui no Canadá, ela abre portas para muitas áreas. Então, o profissional da medicina, por exemplo, que toma o rumo de fazer um mestrado profissional em Health Administration, não vai ser elegível para aplicar, para atuar a medicina, praticar a medicina aqui no Canadá, mas vai ter diversas oportunidades de trabalhar dentro de um hospital, de uma instituição de saúde, de uma health authority, de um ministério, né? Então, existem aí diversas opções. E é legal falar dessa parte de estudos como um caminho para que você, da área de medicina, comece a adentrar ao mercado de trabalho, exatamente porque quando você está estudando, você faz o quê? Networking, né? Como você colocou, existem mestrados e a maioria dos mestrados profissionais, os professores são da área, então eles são do mercado. Então fica muito mais fácil você se conectar pelo professor e dali já criar seu networking de oportunidades. Além, é claro, de como você bem colocou, se você for trabalhar na parte administrativa de um hospital, você já vai super se conectar. E aí, se você quiser efetivamente exercer a sua profissão de médico, a mesma que você tinha no Brasil, né, você vai entender os melhores caminhos do que fazer com as certificações necessárias, os cursos que promoverão você para estar aí atuando como médico aqui no Canadá. Então, eu acho que para quem é médico, né, e vem por um caminho de estudos, é o que você falou, já vai à frente, porque você já tem um diferencial de conhecer sobre como é que é a estrutura da medicina aqui no Canadá,
como é a saúde pública, porque a gente sabe que é diferente em relação ao Brasil. Então, tudo isso vai dando mais conhecimento e oportunidade de aprendizado técnico, né, sobre como é a saúde, a estrutura da saúde aqui no Canadá, e também da prática, porque você vai poder trabalhar em locais onde está ligado totalmente à medicina. Então, realmente, a área da saúde é uma área em alta demanda no Canadá. Então, a gente tem muita oportunidade para quem deseja vir trabalhar nessa área aqui no Canadá e caminhos facilitados para imigrar. Então, a gente está somando aí oportunidade de carreira, oportunidade de estudo e imigração. Então, realmente, essa área de ciência, né, falando da parte de saúde especificamente, é uma área muito próspera, é um terreno aí de muito fértil para que as pessoas possam plantar e colher. E é claro que a gente tem que lembrar que toda colheita nem sempre é imediata, né? Então, vai ter esse tempo, por exemplo, se você está estudando, fazer a questão de se formar, seja um mestrado de 1 ou 2 anos, entender mais sobre o mercado de trabalho, e você pode ajudar com certeza aí o cliente a se destacar, né, no currículo, nas entrevistas, para realmente ter sucesso nessa profissão aqui no Canadá. Isso aí. Acho que o que a Leonora colocou é muito importante, eu gosto muito de falar em valores, né? Então, hoje, por exemplo, um profissional, mesmo que já esteja aqui no Canadá, que seja canadense, né? Que vá sair de um college ou da universidade para trabalhar na área da saúde, em profissões que ainda não são, de fato, a exercer a medicina, mas posições administrativas, alternativas dentro da área da saúde, pode aí, sem um mestrado, estar ganhando em torno, vamos dizer que entre 55 e 75, no máximo 80 mil dólares. Quando você sai de um mestrado, você tem potencial para fazer com que esse salário vá até 120 mil dólares, né? Num primeiro momento, sendo que se você assumir cargos de diretoria dentro da área da saúde, esse salário pode chegar entre 150 até 170 depois de 5 anos, né? Claro que a gente tem que contar com a questão do tempo. Mas acho interessante trazer isso, porque se você for analisar o caminho da medicina, ele não vai se diferenciar tanto. Então, muitas vezes o pessoal que trabalha nessa área pensa que só vai conseguir ganhar dinheiro se realmente vir exercer a medicina. E a verdade é que existem outras oportunidades mesmo, como a Eleonora falou. Agora, é claro que nós temos aqueles que são apaixonados e que querem, de fato, se regulamentar para exercer a profissão de médico. E aí existem também caminhos, né, interessantes para isso. Lembrando que dentro da área da ciência a gente tem todos os outros profissionais da saúde e ainda profissionais da área da física, da química, biologia, Sim. né? Que, na minha percepção, Leonora, você me corrija se eu estiver errado, mas no mercado de trabalho a gente tem, aqui no Canadá, existem muitas iniciativas de proteção ambiental, né? Desenvolvimento, de conservação de fauna, de flora. Eu conheci diversos profissionais da biologia que vieram estudar a questão dos ursos, então existe toda uma situação de vegetação, de geografia diferenciada, né? E aí, por conta disso, e eu acredito que de diversos incentivos do governo, políticas públicas mesmo, de proteção ambiental, a gente acaba tendo oportunidades aí para diversas áreas também. E muitas vezes um mestrado na área até mesmo de administração, gerenciamento, liderança, para profissionais que são dessas outras áreas da ciência, mas que não necessariamente querem seguir um caminho acadêmico e técnico, podem unir o seu conhecimento prévio, né, já desenvolvido no Brasil, a um novo conhecimento para ficar a par de legislação, regulamentação, e então trabalhar no setor público utilizando o seu saber. Então, acho uma combinação bem interessante também entre distintas profissões em demanda, né? Sim, com certeza. Existe a possibilidade, por exemplo, quando o profissional vem fazer um mestrado de business, né, administration, então um mestrado realmente ligado à parte de negócios, então ele vai aprender a como gerenciar um projeto, como ele pode liderar um projeto. Então, ele vai ter aí alguns inputs que não fazem parte diretamente da carreira, mas que vão auxiliá-lo com todo o conhecimento que ele já tem da carreira e background do Brasil, com a parte administrativa de ser líder. Então, realmente, o Canadá é um país lindo, né, com muitas belezas naturais, então essa parte de sustentabilidade, de ecologia, de proteção ambiental é muito forte no país. E existem políticas públicas, como você bem colocou, muito fortes para que a gente consiga ser um dos países mais sustentáveis do mundo. Então, realmente, existem caminhos muito positivos e oportunidades para essa área aqui no Canadá. Bem, seguindo então o que nós trouxemos a respeito das profissões em demanda dentro da área de STEAM, né? A segunda é tecnologia
tecnologia. Nós sabemos que já se ouve falar que, diferente de há 5 anos atrás, as profissões da tecnologia elas não estão em tanta demanda no Canadá. E o que acontece é que, de fato, nós percebemos uma modificação em como essa demanda se apresenta no mercado. Então, antigamente haviam feiras, missões de empresas que iam até o Brasil para tentar, trazer profissionais, e hoje esse fluxo já é muito menor. Mas o que nós percebemos é que no mercado de trabalho, essas oportunidades seguem constantes. Então, existe uma grande diferença entre o profissional da área administrativa, da saúde, que vai procurar um trabalho, e um profissional da área da tecnologia. O profissional da área da tecnologia ainda é um dos que mais rapidamente consegue uma oportunidade, e uma oportunidade com oportunidade de crescimento. Então, o mercado continua ainda bastante aquecido nesse sentido. Acredito que a diferença é que hoje a gente precisa ser um pouco mais estratégico para encontrar essas vagas que antes estavam muito mais disponíveis. As vagas têm uma competitividade maior, então você pode ver que no LinkedIn uma vaga para developer, para software engineer, ela vai ter 150 aplicantes sempre, né? Ela está sempre estourando. Então, a gente precisa desenvolver técnicas para vencer essa competição, mas ainda assim existe bastante procura. Outro ponto bem importante em relação ao diferencial do profissional da tecnologia que hoje consegue se posicionar no mercado, ele é, hoje, muito mais que antigamente, um profissional que é exigido desenvolver questões de negócio. Então, quando você é contratado para uma empresa para ser software engineer, é importante que você demonstre a sua capacidade de ler aquele business como um todo e descobrir onde exatamente você vai aplicar as suas habilidades para auxiliar essa empresa a continuar cumprindo a sua missão. Então, acredito que o foco, a demanda ela diminuiu, mas ainda ela é bastante ativa. E é um ponto importante que você trouxe, é sobre habilidades. A gente sabe que hoje as soft skills são o diferencial de mercado. Então, até fazendo um gancho aí de como a gente vai procurar, ser destaque durante o processo seletivo, quando a gente fala que a pessoa estuda business, por exemplo, até na área de tecnologia, isso pode ser um diferencial. Por quê? Muitas vezes, a área de tecnologia, os profissionais não têm ali essa questão da integração muito, porque está muito integrado com as máquinas. Então, ter essa habilidade de lidar com pessoas, de planejar a carreira, enfim, essa parte mais de liderança voltado a pessoas, isso também é diferencial. E isso também a gente aprende tecnicamente, como fazer isso dentro de uma sala de aula. Então, isso também é interessante, porque a gente tem mestrados da área de tecnologias que tem foco também nessa parte de como você vai liderar. Não só projetos, mas pessoas. Então, isso também é muito interessante. Além do que, é importante dizer que a área de tecnologia também continua em alta na questão da inteligência artificial, que está aí no mercado cada vez mais crescendo. Então, realmente, existe um novo mercado. Eu acho que a área de tecnologia nunca vai reduzir. Foi o que você colocou. Às vezes, algumas vagas se demonstravam no sentido muito assim de possibilidades, com uma alta demanda, de oportunidades e pouca oferta de pessoas. E talvez hoje a gente tenha esse mercado diferente. Hoje a gente talvez tenhamos mais ofertas de pessoas e pouca demanda de vagas em aberto. Mas se você tem diferencial, com certeza você vai conseguir, Então, eu acho que esse trabalho que você faz muito bem, A gente tem até um caso de sucesso que a gente pode falar daquele seu cliente que fez até desenvolveu uma inteligência artificial para ajudar aí a se recolocar, juntamente com você, como um diferencial na busca do mercado de trabalho, e ele depois pôde escolher, Ele que estava com dificuldade de encontrar vaga, depois ele pôde escolher qual vaga ele quiser. Exatamente, ele conseguiu a vaga que ele de fato queria, E o que ele no processo entendeu foi que realmente procurar trabalho é como ter um segundo trabalho. Então, para otimizar o tempo em que ele passava, será que essa vaga cabe ao meu perfil? Será que ela depois vai me dar a chance de aplicar para um programa provincial, Então, ele foi organizando as coisas por esse sentido. Muito interessante, Leonora, o que você traz sobre a questão da inteligência artificial, por exemplo, Que por mais que sim, a gente saiba que ela reduz o tempo nos processos de trabalho e, por conseguinte, irá reduzir o número de trabalhadores também. Mas, ainda assim, o que eu vejo no dia a dia é a necessidade de profissionais que saibam trabalhar com a inteligência artificial. Porque, apesar de ela realmente aumentar bastante a eficiência, ainda é necessário que existam profissionais da área da tecnologia manuseando, desenvolvendo,
os modelos de inteligência artificial para que esse trabalho aconteça. Então, apesar da chegada da inteligência artificial, ainda existe aí uma transformação no mercado da tecnologia, a necessidade de profissionais que antes não eram nem cogitados, né, e que agora já estão aí aparecendo como importantes para o mercado de trabalho. Então, é muito importante que a gente saiba fazer as escolhas certas quando a gente quer estudar algo, né? Então, por isso que é muito importante ter o suporte quando a gente fala do nosso sistema educacional para quem deseja vir estudar aqui no Canadá, para exatamente entender quais são as áreas que a gente tem de demanda e quais os cursos que são estratégicos para que você acesse essas oportunidades de mercado de trabalho. Né? Como a gente acabou de falar, a inteligência artificial é algo novo, que não existia, se a gente pensar aí de 5 a 10 anos atrás, não se falava de profissional para esse tipo de mercado tecnológico e que hoje está super em alta, assim como cybersecurity. Enfim, existem outras áreas que não é só de desenvolvimento, que muitas vezes o cliente fala assim, não sou desenvolvedor de software. Mas, na verdade, a gente sabe que não é somente essa área, que existe uma demanda e mercado para que as pessoas possam ter oportunidades aqui dentro no Canadá, especificamente, né? Muito bem colocada, Eleonora. Inclusive, isso me faz pensar em um exemplo que nós temos de um profissional do marketing que, na verdade, até trocou de estratégia e, ao invés de carreira, foi para business, etc., mas que trouxe um curso muito interessante também, que era na área da inteligência artificial. Então, inteligência artificial para business. Então, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes o profissional que não está na área da tecnologia, ele pode passar a estar na área da tecnologia simplesmente por fazer um mestrado, né, ou algum programa educacional que venha, assim, ao encontro dessa área. Então, fica aí a dica para, às vezes, profissional da área de business, da área de marketing, olhar para cursos na área da saúde que podem, com certeza, dar um glow, assim, né, dar um up muito grande no seu currículo. Muito bem, temos então agora os profissionais da área da engenharia. Eleonora, como é que está o processo, assim, em termos educacionais? Que opções nós teríamos para profissionais dessa área? Temos diversas oportunidades. Tem engenharia mecânica, engenharia industrial, que é importante falar que aqui no Canadá existem muitas indústrias. Então, quando a gente fala de indústria, a gente fala de máquinas. Então, quando a gente fala de máquinas, então engenheiro mecânico com certeza é muito, muito qualificado aqui no Canadá. Então, se você já é engenheiro no Brasil, é importante falar que tem que regulamentar, né, a profissão no Canadá, mas existem meios, como a gente até colocou fazendo aí voltando um pouquinho do que a gente falou da área de saúde, é o mesmo caminho. Quando você vem estudar aqui no Canadá, um mestrado ou uma pós-graduação na área de engenharia, você já está indo para o mercado indiretamente. Por quê? Porque você passa a ter conhecimento técnico de como as coisas funcionam aqui no Canadá. Normalmente, novamente, os professores das instituições de colleges e universidades são do mercado, então, mais uma vez, você vai estar se conectando com pessoas do mercado e com pessoas que são referência no que fazem, porque é importante lembrar sempre que um professor aqui no Canadá tem muito poder na questão de respeito, eles são muito respeitados, né? Então, uma indicação de um professor faz muita diferença quando você vai fazer uma entrevista. Importante lembrar que as universidades e colleges estão sempre fazendo feiras e trazendo empresas, indústrias do mercado para que você já possa ali estar se conectando. Então, existe aí muita oportunidade. Não é à toa que o STEM tem o E, né, de engenharia exatamente por isso, porque é uma área em alta demanda aqui no Canadá e no mundo, né? E é importante dizer sempre que quando as pessoas têm oportunidade de trabalhar no Canadá e estudar no Canadá, não é só para ficar no Canadá, né? É uma oportunidade de alavancar o seu currículo e carreira para o mundo, né? Então, a gente também tem clientes que não são só do Brasil, são clientes que já estão em outros países e que vêm para o Canadá de forma estratégica para melhorar o currículo, tanto educacionalmente quanto profissionalmente. Então, eu acho que a gente tem esse diferencial quando a gente fala do Canadá, né? É um país que é reconhecido mundialmente na questão de ensino. Então, a área de engenharia é uma área de alta demanda e de muita oportunidade para quem deseja estudar aqui no Canadá também. Sem dúvida. E até na minha percepção, assim, depois os profissionais podem me corrigir se eu estiver errada, mas a minha percepção é um caminho bem menos tortuoso para o profissional da engenharia que quer se regulamentar do que para o profissional da medicina, bem menos tortuoso, em termos de horas supervisionadas, em termos da própria prova que é necessária. A gente está vendo aí uma tendência entre as províncias. A província de Ontário, por exemplo, o colegiado, que é o corpo regulador da engenharia e das geociências, né?
ele já está validando a experiência do profissional fora do Canadá para contar, e aí no final do processo enxuga muito em termos de tempo. Acho que em torno de 1 ano até 1 ano e meio, dependendo do caso, acaba se tornando mais rápido. A gente sabe que a província de Alberta segue a província de Ontário, assim, em relação a isso, então muito provavelmente em breve ela também, já existe uma discussão a respeito, né, de poder validar aquela experiência que o profissional teve fora do Canadá, o que faz muito sentido, porque aí os profissionais podem ser regulamentados o quanto antes, né, isso acaba encurtando o caminho, é bastante interessante. Então, para os profissionais da engenharia, sintam-se aí encorajados, mais ainda do que os da saúde, a iniciarem o seu processo. E algo que eu dou dica, assim, sempre, vocês podem fazer, está acessível, é o que a gente chama de self-assessment. Então, a primeira coisa, é muito importante para qualquer profissional regulamentado de qualquer área, definir qual vai ser a província, até porque uma vez que você se torna regulamentado, você é regulamentado naquela província. É um importante detalhe que você está trazendo. Depois, se você quer trocar de província, você não pode trabalhar na outra. Como engenheiro, né? Se a gente está falando dos engenheiros. Exato. Você não vai ser regulamentado ainda. Não vai ter que passar pelo mesmo caminho, mas uma boa parcela do processo vai ter que ser repetida. Então, mais tempo, mais dinheiro. Então, é muito importante ter certeza de qual vai ser a província que você vai ficar antes de iniciar o processo de regulamentação. E fazer o self-assessment. Então, entrar no site do corpo regulador da engenharia da sua província, submeter os seus dados e deixar com que eles façam a avaliação do seu perfil. Então, eles vão te dizer mais ou menos em que pé anda o seu... Onde você está nesse processo, quanto levaria, quais seriam os passos a serem tomados para iniciar. E algo que a gente trabalha muito aqui é o que fazer nesse meio tempo, né? Onde trabalhar. Então, existem profissões alternativas aqui que você pode aplicar durante esse processo e que o fato de você ter iniciado a regulamentação vai te ajudar a conseguir, enfim, oportunidades mais interessantes. Mas, enfim, aí envolve todo um planejamento, né, extenso, assim, em relação ao que estudar, em que província aplicar para a regulamentação e o que fazer durante esse caminho. Então, nesse ponto, a gente recomenda aí uma consulta mesmo para poder analisar qual é o perfil, porque para cada engenharia vai ser diferente, né? Sim. O corpo regulador das engenharias é um só, mas o mercado de trabalho vai depender muito de qual a experiência de cada profissional mesmo. E o consultor de imigração com certeza vai poder auxiliar vocês na escolha da melhor província, do melhor caminho para fazer sentido para o projeto de vocês. Muito bem, e por fim, então, nós temos as profissões da área da matemática, que seriam as estatísticas, a própria profissão do computador. O que mais que a gente pode citar? A matemática em si, né? A gente tem mestrado na área de educação, por exemplo, de estatística, né? Para quem, por exemplo, é professor no Brasil de matemática, então fazer um mestrado em educação é interessante, porque te ajuda aí a entrar no mercado de trabalho aqui no Canadá, né, na área de educação, te ajuda na questão de imigração. Então, assim, a área de matemática é uma área aí de muita oportunidade, né? Eu acho que indiretamente tudo envolve matemática, porque tudo envolve cálculos. Então, na verdade, é exatamente entender qual matemática, né, no sentido de profissão, faz sentido para o teu projeto. Eu acho que é isso. E como eu falei, matemática está envolvida em tudo. É claro que em algumas áreas mais e menos, mas quando a gente fala de análise de números, realmente não importa a área de matemática que você esteja, estatística realmente é algo incrível e importante, né? Porque a gente sabe o quanto isso é importante na questão de desenvolvimento de softwares, às vezes, de possibilidades de mercado, de estudo, gerenciamento. Então, toda a parte estatística realmente é muito interessante. E que a gente tem uma tendência interessante, porque várias vezes essas áreas se complementam. A engenharia com a matemática e com a tecnologia, né? E aí é muito legal a gente poder ver que enquanto áreas elas estão em demanda. A gente fala muito de análise de dados, né? Que ela é bem um encontro de tecnologia com matemática e business. Então, é poder utilizar toda a tecnologia, mas poder fazer a interpretação lógica daqueles dados e a partir dessa análise, né, de Big Data aí, que a gente tem falado muito, profissional que consegue analisar dados em alto volume e fazer uma conclusão, trazer uma conclusão que vai auxiliar aquela organização a
sair de uma posição e chegar numa outra, né, mais coerente com aquilo que a empresa tem enquanto visão, é um profissional muito bem visto no mercado. Então, várias vezes o profissional vai para entrevista de tecnologia, seja numa área mais lógica, assim, e não consegue fazer essa tradução de analisar um dado, analisar um problema e trazer do abstrato para o concreto, basicamente, né? Então, eu acho que é uma forma muito interessante que a gente, pela configuração do mercado de trabalho canadense, a gente consegue entender a importância de articular essas múltiplas habilidades, né? Você colocou muito bem, na verdade a matemática ela vem complementando em todas essas áreas que a gente acabou conversando, né? Então realmente ela está no final ali do STEM, mas na verdade ela está super interligada em todas essas áreas que a gente conversou como oportunidade de ser um diferencial para quem realmente tem o domínio, né? Uma coisa que eu sempre falo, que é super simples, entre aspas, por exemplo, é a linguagem do Excel, né? Quem entende bem de Excel vai concordar comigo que tem essa parte muito de análise de dados, né? E de lógica. Então, tem ali o VBA, né? Que a gente chama no Brasil, que é a parte mais de análise, da parte de fórmulas e tudo. Então, quer dizer que a matemática está ali inserida, né? Na parte de lógica. A tecnologia é muito lógica, no sentido de você interpretar aquele dado e traduzir, como você falou bem, trazer do abstrato para o concreto. Trazer do abstrato para o concreto, realmente, assim, é uma habilidade que nem todo mundo tem. E é o que você falou, às vezes as pessoas vão para uma entrevista, muito bom numa área técnica, mas que não conseguem traduzir os dados. Então, a área de matemática realmente é uma área em alta demanda. Não só aqui no Canadá, mas como no mundo, né? Como a gente colocou bem, ela está super interligada ali, passando por todas as oportunidades da área de stream. Exatamente. Eu vejo muitas vagas, e aí, claro que essas para quem tem visto de trabalho, sim, mas principalmente para quem já está com residência permanente, vagas no governo, no serviço público, em cada uma dessas prefeituras, seja de Vancouver, de Burnaby, de Surrey, diversas vagas na área de estatística. Quando a gente trabalha com planejamento urbano, é muito necessário que tenham profissionais da área da estatística, da pesquisa. Quando se desenvolve uma política pública de ação social ou de saúde, é fundamental que tenha um profissional dessa área para coletar esses dados e trazer dados reais para que o governo possa levar isso adiante. Então, essa área é levada muito a sério aqui. Todas as decisões, né, que são feitas na área pública são baseadas em dados. Então, fica aí o encorajamento para os profissionais da área pesquisarem um pouquinho. Uma coisa que eu sempre falo para o pessoal que está querendo trazer a sua carreira para o Canadá é abrir a mente em relação àquilo que você faz hoje no Brasil. Você não vai necessariamente encontrar o mesmo equivalente aqui. Se você puder flexibilizar sua mentalidade nesse sentido, você vai encontrar oportunidades que você também não estaria esperando e que podem te surpreender muito positivamente. Eu costumo dizer que imigrar é ter a oportunidade de acessar coisas e lugares e experiências que você não teria e não imaginaria ter quando você está no seu país de origem. Né? E aqui, por sermos um país multicultural, a gente tem essa possibilidade de experiência, de oportunidade e de conhecimento totalmente diferente do que a gente tinha no Brasil, porque a gente se arriscou e a gente veio para um país que realmente abraça essa diferença, né? Que cada um tem por vir de vários lugares do mundo. Então, imigrar é isso, né? Exatamente. E eu acho que no mercado de trabalho é poder pensar que muitas vezes para alguns essa é uma barreira. Eu vejo que muita gente chega e não consegue se localizar qual é o meu lugar no mercado de trabalho. E demora um tempo para a gente entender que, na verdade, é mais fácil do que o que a gente parecia fazer muito difícil, que é poder simplesmente entender quais são as suas maiores habilidades e como literalmente encontrar o lugar no qual você pode utilizar essas habilidades para fazer aquele local triunfar. E expressar isso de uma forma que faça sentido. Mas, às vezes, o maior trabalho é poder pensar quais são as minhas habilidades e aonde elas se encaixariam, né? E aí que a nossa gestora de carreira pode ajudar você a desvendar as suas oportunidades através da própria capacidade que você tem, tanto técnica
quanto de habilidades que a gente não consegue muitas vezes traduzir. Quando a gente vai numa entrevista, sempre tem, né? Qual é a sua maior virtude? Né? Essa é a que a gente sempre conta. Qual é o seu maior defeito? Então, a nossa consultora de carreira, a Vânia, com certeza ela consegue traduzir isso quando a gente está conversando. E é numa conversa, de uma forma tão leve que você fala, uau, eu sou tudo isso? Nem sabia. Então, realmente, assim, ter essa oportunidade, né, de trabalhar com você, Vânia, realmente é conseguir traduzir o currículo em forma de coisas simples do seu dia a dia, não só pensando na parte profissional. Porque o que acontece é que a gente, às vezes, fica tão focado no que a gente faz que a gente esquece que a gente, muitas vezes, traduz quem somos no lado profissional. Né? Então, assim, eu gosto muito de conversar com você, porque todas as vezes que eu converso com a Vânia, eu falo, nossa, não tinha pensado nisso. Verdade, faz sentido. Então, com certeza, fazer aí uma consulta de carreira e trabalhar, né, oportunidades para alavancar as oportunidades dentro do mercado de trabalho é um diferencial. Você faz um trabalho incrível, Vânia. Parabéns. Eleonora, obrigada. Gente, e a gente tem um convite especial, né, para fazer o combo, porque trabalhar carreira e educação juntos, sem dúvida, sempre faz toda a diferença. Então, muitas vezes o profissional chega, o que eu poderia fazer, o que eu faria para me destacar, e a gente precisa entender quais são as opções disponíveis para aquela pessoa, com aquele perfil naquela determinada cidade. Então, é nesse ponto que a gente gosta muito de trabalhar em conjunto para conseguir dar um caminho mais certeiro, né, para aquela pessoa que está ali em busca. E queremos convidar todos, então, para nos encontrar em uma consulta aí de carreira e educação e, se possível, se você não fez ainda, de imigração também, porque quanto mais alinhado tiver o perfil, mais fácil para a gente poder orientar vocês a respeito do melhor caminho. E mais chances de dar certo. Exatamente. Né? Aproveitando o convite, eu quero deixar um convite para você que está aí no Brasil. A Evisa está voltando ao Brasil com o Roadshow, né? Estaremos no Brasil em outubro nas cidades de Fortaleza, Recife, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Nós estaremos aí com os nossos consultores de imigração, consultoria educacional, com os nossos parceiros de colleges e universidades, e vocês poderão ter a oportunidade de tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre como vocês podem vir para o Canadá, seja para estudar, seja para emigrar, ou apenas para ter uma experiência de estar aqui e conhecer mais dessa cultura e desse país lindo. Então fica o convite para que vocês aproveitem essa oportunidade de estar conosco aí no Brasil. É isso mesmo, pessoal, não deixe de participar, porque muitas vezes presencialmente estar junto com a pessoa nos auxilia a analisar ainda melhor o perfil e conseguir oferecer para vocês um caminho interessante de imigração. Muito obrigada pela participação de todos e a gente se encontra na próxima. Até mais! Um abraço, tchau, tchau!